Hoje eu vou contar para vocês qual a história de como eu descobri que eu tinha TDAH e como eu fiz o meu diagnóstico. E eu também vou contar quais foram as minhas primeiras experiências com os medicamentos para TDAH, principalmente o Venvance. Aproveita e já se inscreve aqui no canal, deixa o like e vamos lá! Tudo começou em 2020, mais ou menos, lá por fevereiro. Eu fui para um retiro espiritual lá em Maringá, a convite de um amigo, e eu conheci um menino lá que ele comentou assim, esqueci de tomar minha Ritalina. E nisso eu peguei e fiquei na minha cabeça, Ritalina, Ritalina. Perguntei, cara, o que é isso? O que é essa Ritalina aí? Por que ela serve? E ele começou a me explicar, né, o que era a Ritalina, para que ela servia, e ele começou a descrever os sintomas do TDAH. E eu comecei a me identificar com tudo aquilo que ele falava, e comecei a ver que aquilo tinha tudo a ver comigo, a ponto de eu ficar assim, em choque. Eu fiquei chocado, porque aquilo que eu achava que eram defeitos meus, às vezes preguiça ou má vontade, como muitas pessoas falavam, na verdade era um problema muito sério, que tinha cura para isso, né? Eu lembro que quando eu era muito jovenzinho, assim, a minha primeira namorada, eu tinha alguns defeitos, assim, bem de TDAH, assim, e eu lembro que um dia eu falei para ela, deve ter remédio para isso. E ela disse para mim assim, não, isso aí não tem remédio, você é assim. E eu fiquei com aquilo dentro do meu peito por muito tempo, né? Passei anos, né? Passei ali 24 anos mais ou menos, que é a idade que eu tinha na época, com esse sentimento de que eu era daquele jeito e não tinha como eu melhorar. E naquele momento que eu me deparei que eu podia ter TDAH, né, que eu vi aqueles sintomas que o menino descreveu e aquilo fez todo sentido para mim, eu fiquei totalmente chocado e eu fiquei assim perplexo e comecei a pensar que aquele negócio, né? Meu Deus, minha vida foi uma mentira o tempo todo, né? E sim, tinha a solução, tinha remédio para aquilo que eu sentia, né? Essas coisas comportamentais e mentais que o TDAH traz pra gente, né? Então eu lembro que eu fiquei super ansioso para voltar para Curitiba logo e conseguir marcar um psiquiatra, né, para eu poder fazer o diagnóstico, né? E foi quando eu voltei para Curitiba, eu lembro que eu tava com pouca grana na época, eu peguei, fui num psiquiatra mais baratinho que tinha lá, de R$ 100, não vou nem citar a instituição que era, mas é um que é bem barato, assim, e a primeira coisa, eu nunca tinha ido num psiquiatra na minha vida, e a primeira reação do cara, quando ele me viu, eu falei que eu queria saber se eu tinha TDAH, não sei o quê, ele olhou bem pra minha cara e falou assim, você quer passar em concurso, né? Eu fiquei, ué, o que isso tem a ver? Eu quero saber se eu tenho TDAH, o que eu faço, como que faz? Ele, você quer estudar, você quer passar em concurso público, né? Você quer ficar tomando seus remédios? E eu fiquei assim, boiando, boiando, boiando. Eu falei, então, doutor, eu assim, ouvi um amigo meu falar os sintomas, eu acho que eu posso ter TDAH, e assim, eu quero saber, né, o que eu posso fazer. Daí ele me olhou com uma cara bem assim, com uma vontade, e falou assim, então tem que fechar um diagnóstico. Daí ele me passou o número de uma psicopedagoga, né, que também traça diagnóstico de TDAH, e eu entrei em contato com ela, né? E entrando em contato com ela, eu marquei, né, a data para eu fazer todas as sessões, né? São várias sessões que você precisa fazer, né, com a psicopedagoga ou com o psiquiatra, para você traçar o diagnóstico de TDAH. São várias perguntas, é bem extenso assim. São horas, né? Cada consulta é uma hora. Para mim foram 5 consultas. E eu, assim, marquei tudo pro mais rápido possível, né? Eu lembro na noite, de madrugada, quando eu estava dormindo, eu ia de manhã para a primeira consulta do diagnóstico. Eu lembro que eu acordei de madrugada, assim, eu senti um sentimento ruim assim dentro de mim, falando, tomar remédio, isso aí não é coisa certa, ficar tomando remédio, isso aí não presta, não sei o quê. Eu senti assim uma pressão em cima de mim e eu não conseguia dormir. Eu tinha consulta bem cedo. Eu estava até dormindo na casa de um amigo meu que era mais próximo do local da consulta, que era muito longe da minha casa. Então eu lembro que eu peguei, tentei dormir, consegui dormir, e eu lembro que enquanto eu dormia eu tive um sonho que parecia como se fosse Deus assim falando comigo. E como se Deus falasse assim: pode ir, vai, faça o diagnóstico. E aquilo me trouxe uma paz que eu estava indo para o caminho certo, sabe? Eu tinha muito medo, sei lá, de ficar viciado em remédio, alguma coisa do tipo. Aí foi quando
né, eu consegui dormir, beleza, acordei de manhã e fui lá, fiz todas as consultas, né, que tinha para fazer, eram 5 consultas de 1 hora, e, né, ficou evidente que eu tinha TDAH, né, eu fui diagnosticado com superdotação, né, em um nível bem alto de TDAH. E então eu peguei e retornei para aquele psiquiatra, né, que eu tinha, que me tratou daquele jeito, né, naquele primeiro momento, e ele pegou, olhou para mim, para minha cara e, né, isso aí é depressão. E foi lá, e eu com o diagnóstico, 3, 4 páginas na minha mão, e ele pegou e falou para mim isso, que eu tinha depressão e me passou, acho que imipramida, que é um remédio antidepressivo. E eu peguei e falei, é isso aí, né? Vou aceitar. O cara é um médico, o cara é um bom profissional, né? Sei lá, o cara tem um diploma, né, de medicina, então o cara provavelmente deve saber o que tá falando, né? Eu não vou ficar contestando médico aqui. E beleza. Eu lembro que eu peguei e mandei manipular ainda esse remédio e beleza. E a minha irmã, minha mãe estavam sabendo. Eu lembro que a pastora da minha irmã, ela tem TDAH. E ela pegou e ela me chamou para conversar, né? E nisso enquanto isso o remédio estava sendo manipulado, né? Para eu tomar, ia demorar uns 3 dias mais ou menos. E eu tinha contado para minha irmã qual remédio que eu ia tomar, que era o mipramida. E nisso ela contou para a pastora dela e a pastora dela ficou desesperada querendo falar comigo, né? E acabou que eu consegui marcar com ela para a gente conversar. E ela me olhou no olho e falou assim: Aleph, não tome esse remédio, essa imipramida. Não tome. Esse médico que prescreveu para você, assim, ele não tá levando a sério. Pelo que você me contou, ele tá achando que você quer usar para passar em concurso, para estudar mais. E, sabe, não leve a sério isso. Veja, leve o teu diagnóstico para o meu psiquiatra, para minha psiquiatra, né, no caso. Que acho que é a doutora Daniela na época. E beleza. Peguei, ouvi o conselho dela, né, uma pessoa mais velha, mais experiente, né, ela me contou que se eu tomasse esse remédio eu ia ficar extremamente apático, que eu ia perder totalmente a minha personalidade, que eu ia virar um vegetal, né, e que não ia ter personalidade nenhuma e tudo mais. Então eu peguei, né, entrei em contato com essa psiquiatra dela, né, era um pouco mais cara, mas, né, parecia ser mais profissional, e foi ela que realmente pegou meu diagnóstico, né, que estava ali, né, TDAH de alto nível e tudo mais, e me prescreveu um remédio para TDAH, né? E eu lembro que o primeiro remédio que eu tomei foi a Ritalina e assim foi uma experiência assim absurda, absurda. Eu lembro que parecia que assim eu conseguia viver normal, como uma pessoa normal, assim, sabe? Fazer as coisas na hora que tinha que fazer, não ficar procrastinando antes de fazer alguma coisa, né? Não ficar viajando na maionese às vezes com qualquer coisa. Então foi nisso que eu comecei a tomar a Ritalina ali, tomei primeira semana, tomei a dose mais baixa, ali foi 10 miligramas. E assim, o que que foi acontecendo? De acordo com que os dias foram passando, a Ritalina ela foi parando de fazer efeito. Daí eu voltei na psiquiatra, ela falou, não, então você vai começar a tomar 2 por dia. Comecei a tomar 2 Ritalinas por dia, era 20 miligramas. Daí passou mais uma semana tomando essas Ritalinas, daí ela falou, não, a dose tá baixa, tem que tomar 4 Ritalinas de 10 miligramas por dia. Beleza, fui lá e tomei 4. E o que eu comecei a perceber? De acordo com que o tempo foi passando, bem pouco tempo, eu estava criando muita resistência em relação à Ritalina. Então, tipo, eu tomava uma Ritalina, beleza, demorava 40 minutos para fazer o efeito. Daí passava 1 hora, pum, acabou o efeito da Ritalina. Eu tinha que tomar outra. E eu percebi que estava me dando tipo uma instiga, assim, sabe, lá no fundo. Eu já fui fumante quando era adolescentinho, jovenzinho, e parecia até uma estiga quase que de cigarro, assim, sabe, de vício, né? Hoje eu não fumo, graças a Deus, nem beber eu bebo. Mas eu lembrei, sabe, muito dessa estiga, sabe, da Ritalina. E eu peguei, eu vi aquilo, eu falei, putz, não, não tô achando legal isso. E daí, como bom TDAH, né, já peguei, abri o YouTube, comecei a pesquisar remédio para TDAH e tudo mais. E foi quando eu encontrei o Venvance, né, eu ouvi falar sobre o Venvance. Né, daí eu peguei, voltei na psiquiatra e falei, ó, né, então, tomei a Ritalina, tá sendo assim, 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 o negócio parece crack, sei lá, nunca fumei crack, mas deve ser tipo assim, né, você fica tipo doido pra usar de novo, tal.
E eu estudei, né, eu tinha visto vários vídeos sobre o Venvance, eu vi que o Venvance ele não gera nenhum tipo de dependência, porque ele metaboliza no fígado, né, aquilo que você está tomando não é o Venvance propriamente dito, né, ela é uma outra substância que quando você toma ela, o teu fígado produz a substância, né, o teu fígado que produz o remédio, né, a lisdexanfetamina lá, e faz o efeito. Então, em vez de fazer o efeito em 40 minutos, né, igual a maioria dos remédios, o Venvance demora 1 hora e meia para fazer efeito, porque o que você toma não é o remédio. Né? Aquilo lá só estimula o teu corpo a produzir o próprio remédio. E essa questão do teu corpo produzir o remédio, ele faz com que o teu cérebro não assimile que tá vindo de fora esse estímulo, né? Ele não consegue ligar que a sensação tá vindo do remédio. E isso faz com que o Venvance não vicie. E isso fez ele ser tão caro, né? Hoje está muito mais barato, mas naquela época o Venvance custava 450, 500 reais e não tinha genérico. Né? Era bem difícil mesmo nessa época, 2020 ali. Então eu peguei, falei pra ela, tal, já cheguei pra ela gente, não façam isso, tá? Não façam isso, respeitem os profissionais. Mas é que eu, né, muita ansiedade do TDAH e tudo mais e querer estar bem, eu fiz toda a pesquisa, cheguei pra ela, então assim, ela pegou toda calma e falou, olha, Alif, realmente, né, o Venvance, ele é, tipo, ela usou uma expressão que eu nunca vou esquecer, ela falou assim, o Venvance é a Ferrari dos medicamentos para TDAH. Tá? Me explicou um pouco sobre o remédio e tal. E, enfim, me prescreveu ele, né, a dose inicial de 30 miligramas. E eu fui lá e comprei, né, o Venvance. Né? E, assim, eu lembro a primeira vez que eu tomei Venvance foi uma coisa tão absurda, porque o único remédio que eu tinha tomado para TDAH até então era a Ritalina. E ela fazia efeito ali, vamos pensar, no ápice, sem resistência dela, por 4 horas, né? Em mim estava fazendo efeito por meia hora, 1 hora, depois que batia. E o Venvance, ele faz efeito por 12, 14 horas. Então eu ficar... Com a Ritalina era assim, né? O efeito. Né? Eu tava, né, totalmente TDAH, tomava uma, ficava bem, daí pum, ficava mal. Isso no mesmo dia. Daí tomava outra, tomava 4 por dia e meu dia ficava indo assim, né? Ficava uma montanha russa. E com o Venvance não, eu tomava de manhã, ia para cima e ficava até o final do dia bacana. Então isso foi, nossa, muito absurdo assim para mim. E nossa, mudou a minha vida, assim, mudou a minha perspectiva de vida. E eu lembro que eu, assim, eu sempre fui muito falador, assim, de falar demais. Eu lembro que pela primeira vez na minha vida eu consegui calar a boca e ficar quieto, assim, conseguir ouvir as pessoas sem interromper elas antes e sentar para trabalhar e pum, trabalhar, assim, passar horas trabalhando, sabe? Antigamente, né, sem remédio, para eu poder fazer alguma coisa, eu tinha que fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu tinha que estar ali, né, fazendo uma atividade de trabalho e vendo um vídeo ou alguma coisa, ou com um jogo aberto, alguma coisa, para, sabe, para eu conseguir fazer. Tinha que ter vários estímulos para eu conseguir fazer alguma coisa. E naquele momento, pela primeira vez, eu conseguia simplesmente sentar e fazer alguma coisa, até o final, né? E outra coisa que me pegava muito era a questão da disciplina, né? Então eu não conseguia, sabe, ser persistente em nada. Tudo que eu começava, eu parava no meio do caminho. Então eu comecei assim, eu digo que eu consegui pela primeira vez na minha vida ser a pessoa que eu sempre quis ser, sabe? E isso foi uma virada de chave assim na minha vida absurda, absurda. E foi assim que começou a minha história com o Venvance. O TDAH hoje está muito em alta, as pessoas falam muito sobre TDAH, mas em 2020 era uma coisa assim que ninguém falava sobre TDAH, ninguém falava. Então não tinha muita informação, até hoje não tem muita informação. Eu senti, fazem 5 anos que eu tomo Venvance, eu senti efeitos colaterais, assim, situações muito complicadas, às vezes, não é um mar de rosas, né? Já vou avisando isso, e que sempre que eu pesquisei ajuda, tanto no YouTube em qualquer outro lugar, para tentar entender como que funciona, né? Por que eu estava sentindo aquilo, ou dar um pequeno spoiler aqui, por que o remédio não está fazendo efeito mais, né? E não tinha resposta, não tinha resposta. E assim, eu tive que encontrar essas respostas sozinho. E isso foi muito difícil, porque não pensem que eu encontrei a resposta de primeira, assim, eu tive que tentar muitas coisas para cada problema que aparecia. E assim, eu fui entendendo, né, que não era simplesmente só botar o remédio na boca, tomar e esperar ele fazer efeito e viver a vida. Tem muitas outras coisas que você precisa fazer enquanto você toma o Venvance, né, para que você consiga aproveitar o uso dele. Eu não vou falar que essas coisas vão acontecer
com a pessoa no primeiro uso dela, no primeiro uso não, né? Na primeira semana, nem no primeiro mês. São coisas que acontecem depois do primeiro mês de uso do Venvance. Primeiro não, segundo, terceiro, quarto. Porque uma pessoa que tem TDAH, infelizmente, ela precisa fazer o uso contínuo da medicação. E assim, você vai tomar por um longo período de tempo, quiçá para a vida toda. Então, essas coisas que eu vim descobrindo sobre o Venvance veio ali ao longo de 2, 3 meses usando. E ninguém tinha nada, não tinha nenhum tipo de conteúdo para falar sobre aquilo. Então, para os próximos vídeos eu vou estar trazendo aqui. Eu não vou falar tudo nesse vídeo, porque acho que o alcance das pessoas vão ser muito menor. Né? E eu sei que as pessoas precisam dessas informações que eu vou passar. Né? Então, esse vídeo eu vou me restringir a falar só sobre essa história, né, de como foi as minhas primeiras experiências com o Venvance e como foi traçar o meu diagnóstico. Eu vou estar trazendo vídeos aqui sobre o que fazer quando acontecer determinadas coisas enquanto você faz o uso do Venvance, e também vou falar sobre coisas do TDAH e tudo mais, e compartilhar mais histórias aqui com vocês para que você que está assistindo esse vídeo não sofra igual eu sofri. Dá um pequeno spoiler. Nesses 5 anos aconteceram muitas coisas. Eu tive um divórcio, eu fali, quebrei, perdi tudo. Eu cometi inúmeros erros. E assim, tudo isso porque eu não sabia das coisas a respeito do Venvance que eu quero compartilhar aqui, entendeu? Então, realmente, de verdade, a minha intenção com isso é realmente que menos pessoas sofram como eu sofri, porque o Venvance realmente é um remédio muito bom, ele funciona muito bem, porém, você tem que saber usar ele, senão ele dá problema a longo prazo, e daí aquilo que era para fazer bem só faz mal, e daí é só para baixo. Então aproveita agora, se inscreve no canal, dá um like, manda para um amigo que precisa ouvir esse relato aqui, ajude a gente compartilhando esse vídeo para que ele chegue para mais pessoas que precisam ouvir esse vídeo. Até a próxima.